A SIC Notícias continua a receber os partidos sem representação parlamentar que se candidataram às legislativas do próximo 4 de outubro. Ora, hoje é a vez de Marinho Pinto, o líder do PDR, o Partido Democrático Republicano, e cabeça de lista por Coimbra. Marinho Pinto, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo à SIC Notícias. Bom, por onde é que vamos começar a leitura dos nossos jornais? Eu proponho que comecemos pela ausência de informação pluralista na generalidade dos nossos jornais. Eu estive ontem e anteontem, sábado e domingo, todo o dia em campanha no Algarve. Avisei todos os órgãos da comunicação social, só apareceu uma estação de rádio, a Antena 1. Isto não é pluralismo na comunicação social. A gente abre os jornais e só vê Costa e Passos. Costa, Passos e Portas. Costa, Passos, Portas. De vez em quando lá vem o Jerónimo ou a Catarina, mas é isto. Isto não é pluralismo, isto não é democracia, isto não garante a autenticidade democrática das eleições do próximo dia 4 de outubro. Os órgãos de informação têm o dever de informar com rigor e com objetividade de todas as propostas que estão em confronto. E é de resto o que a SIC Notícias faz com estes convites que tem feito aos vários representantes dos partidos. E aproveitando... Deixe-me só concluir aqui uma ideia. É que eu fiz duas campanhas eleitorais antes do 25 de Abril. Em 1969 ainda era estudante em Vila Real e em 1973 já era estudante em Coimbra. A similitude de hoje com o que se passava naquele tempo em relação aos partidos que põem em causa o sistema, quer o sistema político de então, quer o sistema político de agora, é absolutamente atordoante. A similitude, a semelhança. Isto não é democracia, isto é uma falsa democracia, isto é uma ilusão de democracia. Então deixe-me aproveitar para lhe perguntar o que é que o seu partido se distingue de todos os outros. O partido pelas propostas que faz. É o único partido que traz um projeto genuíno de mudança desta decadência, da corrupção, do tráfico de influências, da promiscuidade entre políticas e negócios, do aproveitamento da política e dos cargos públicos em benefício pessoal. Aliás, há aqui uma notícia, um trabalho excelente do Jornal de Notícias sobre os gestores e autarcas que são obrigados a devolver quase 1 milhão de euros de vencimentos e de dinheiro que gastaram em benefício próprio. Vamos então espreitar. Manchete do Jornal de Notícias, aproveitando para olhar os jornais, é de resto a notícia que faz a manchete do Jornal de Notícias. Deste jornal. Gestores e autarcas obrigados a devolver 787 mil euros. E acha que essa é a forma, como diz, de criar transparência que aproxima de facto o eleitor, o cidadão da política? Acha que há aqui um claro desfazamento entre as pessoas e a classe política que os representa ou não? Densificar o valor republicano da responsabilidade no exercício de cargos públicos. Os cargos públicos devem ser exercidos em função das finalidades públicas e não em benefício pessoal. Um gestor público, um autarca, um político, um governante, um diretor-geral, um diretor de um instituto público, a primeira coisa que faz quando toma posse é determinar ou ver o plafond do cartão de crédito que lhe é atribuído, a cilindrada do carro que lhe é atribuído, os telemóveis que lhe são atribuídos, os seus benefícios pessoais. Isto é uma inversão do sentido público do que deve presidir essas funções. É o benefício pessoal, é o aproveitamento pessoal. E isso no domínio da política, como no domínio da administração, tem consequências gravosas. Porque chega-se a uma dada altura, mesmo pessoas que têm padrões de honestidade elevados, quando entram nesse mundo, no mundo da política, no mundo do gestor público, sobretudo gestores do setor financeiro, mesmo quando têm padrões de honestidade elevados, vão amolecendo, e a dada altura começam a pensar assim, bom, isto não dura toda a vida, vou começar a amealhar para quando for mais... E então como é que amealham? Traficando os interesses públicos, cedendo à corrupção, passando a receber por debaixo da mesa, já não só o ordenado, mas as comissões e as luvas e os subornos em troca de decisões que vão encarecer ainda mais o preço que o Estado paga, que os serviços públicos pagam. E é sobretudo aí nessa honestidade que assenta a sua... O PDR traz exatamente este critério. Mais honestidade na vida política, mais verdade na vida política, mais seriedade. Acabar com os profissionais da política. A política profissionalizou. Se um profissional, como você, como eu, como advogado, olha para os seus interesses profissionais. Um político não deve ter interesses profissionais. Os interesses devem ser daqueles que representa. Mas não.
O profissionalismo na política levou ao carreirismo na política, ou seja, o que conta são os meus interesses em primeiro lugar e depois é o discurso oco, vazio, formal, retórico de representação dos interesses do povo, que todos dizem a mesma coisa, na mesma época, nas mesmas circunstâncias. Andam partidos políticos aí, os 4 ou 5 partidos políticos hegemónicos neste sistema político-partidário, andam a dizer as mesmas inanidades há décadas. Uhum. E acha que, olhando para outra das notícias, acha que esta questão também no fim de semana ficou muito marcada, que temos aqui os lesados do BES de alguma forma a entrar na campanha? Repare nesta coisa, nesta singularidade portuguesa. Os lesados do BES... Vamos escolher o jornal, o Diário Económico, nomeadamente, quer dizer, está em alguns jornais, nomeadamente o Diário Económico, folheando até à página 6. Os lesados do BES são portugueses que trabalharam, muitos deles imigrantes a trabalhar no estrangeiro, investiram as suas economias no BES. E de repente aquilo desfaz-se. E 3 semanas antes de se desfazer, o atual Presidente da República, Sr. Professor Cavaco Silva, anunciou, aliás até do estrangeiro, que o BES estava sólido. Que o BES era um banco sólido em que se podia confiar. E foram assim ludibriados, enganados, burlados, mais uns milhares de portugueses que foram comprar ações de um monstro falido, de um monstro que não tinha nada e ruiu passado 3 semanas. E agora qual é a solução que defende para de facto defender os interesses destas pessoas que foram enganadas? A solução para isto é devolver o dinheiro a estas pessoas. É devolver o dinheiro a estas pessoas que foram enganadas, que foram burladas pelo Presidente da República, pelo professor Cavaco Silva, pelo Governador do Banco de Portugal. O Cavaco Silva disse que foi enganado pelo Governador do Banco de Portugal. Então o Banco de Portugal enganou o Presidente da República. E o que é que lhe aconteceu ao Governador do Banco de Portugal? Foi reconduzido no cargo. Pelo próprio Governo. O Governo mentiu aos portugueses dizendo que o banco estava sólido. Mas está aí a lavar as mãos, a subir para o lado, a fazer de conta que não é nada com ele. Em primeiro lugar, responsabilidade, conteúdo republicano ao conceito de responsabilidade política. Têm que responder pelo que fizeram. Têm que responder pelas mentiras, pela forma como burlaram os portugueses. O Presidente da República, o Governo e o Governador do Banco de Portugal. E, em segundo lugar, arranjar maneira de devolver o dinheiro a estas pessoas. De onde é que poderá vir esse dinheiro? Para onde é que ele foi? O dinheiro hoje deixa vestígios. Não se evapora. Deixa vestígios. Para onde é que foi transferido? Mais de 1.000 milhões de euros, por exemplo, das pessoas que compraram ações 3 semanas antes do banco de ruir. Para onde é que foi o dinheiro daquelas pessoas que investiram? Está no bolso e nas contas bancárias secretas de muitos administradores dos bancos, se calhar engrossou os ordenados de muitos políticos, ex-ministros dos vários governos PS e PSD, que são 34 ministros que eram funcionários do BES. Ou eram funcionários antes de ser ministros, ou foram ministros. Ou foram funcionários depois de ser ministros. Ou está nas contas bancárias deles, ou está nas contas bancárias dos gestores e dos familiares do BES. Haja uma investigação séria e honesta a isto. Agora, não se pode burlar as pessoas e subir para o lado e lavar as mãos. O Presidente da República e o Governo e o Governador do Banco de Portugal têm que ser responsabilizados, até criminalmente, se for caso disso, por isso. E falando de um não primeiro-ministro, mas do ex-primeiro-ministro, temos aqui uma das notícias, uma pequenina notícia, que está na última página do Jornal de Notícias, tem a ver com António Guterres, que foi visitar ontem José Sócrates. Estamos a falar dos 2 primeiros ministros, os únicos 2 primeiros ministros que o PS teve nos últimos 30 anos. Depois de Mário Soares, só teve 2 primeiros ministros, António Guterres e José Sócrates. António Guterres fugiu, mal teve a primeira oportunidade, pirou-se e nunca mais quis nada a ver com este país. Está lá nos refugiados, acenaram-lhe com a cenoura do Presidente da República, da Presidência da República, não faz campanha, não vem, foi visitar o Sócrates. Portanto, primeiro-ministro do PS, dos 2, fugiu. O segundo foi preso e está em prisão domiciliária neste momento, está em casa, que não pode sair de casa. Isto é sintomático, porque não se discute esta coisa. Não se discute o facto de o anterior primeiro-ministro ter sido preso, ter estado 10 meses preso, estar em prisão domiciliária e ninguém discute isto numa campanha eleitoral. Mas acha que este caso de justiça, mesmo sendo um ex-primeiro-ministro... Este não é um caso da justiça. Mas sendo É assim,
o crime que é imputado ao engenheiro Sócrates não é um crime que está no Código Penal. É um crime que está na lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. É um crime também político. Independentemente de Sócrates ter sido ou não um preso político, é, sobretudo, um político preso. E, portanto, ele não matou a sogra, não andou aí, não traficava droga, nem cometeu nenhum crime de delito comum, como pretende o Partido Socialista, quase tratá-lo como um criminoso de delito comum. Os crimes de que é acusado, verdade ou mentira, não sabemos ainda, mas os crimes de que é acusado foram crimes cometidos enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. E isso embaraça o Partido Socialista? Embaraça quem embaraçar. Embaraça a todos, embaraça o PSD também. Porque ao não discutir Sócrates, não discutimos Miguel Macedo. Ao não discutir Sócrates, em troca, não discutimos os submarinos. Portanto, acha que são todas questões que devem ser analisadas na campanha? Não está na agenda política dos partidos políticos, porque eles são os principais beneficiários da corrupção em Portugal. A corrupção não está na agenda, mas mesmo da oposição. O Sr. Jerónimo de Sousa veio dizer que espera que a libertação de Sócrates não perturbasse a campanha. Isto é, para o PCP continuar a dizer as mesmas inanidades que anda a dizer há décadas aos portugueses. E o seu partido fala claramente sobre isso. O meu partido é esta voz. É isto que eu estou a dizer. Acabar com as raízes profundas da corrupção que se enraizou profundamente no sistema político. E o sistema político, os partidos políticos, não querem discutir a corrupção. Não querem discutir Miguel Macedo, não querem discutir Oliveira e Costa, não querem discutir Duarte Lima, não querem discutir José Sócrates, não querem discutir Armando Vara, não querem discutir Paulo Portas e os submarinos, não querem discutir nada disso. Querem andar a fazer a mesma farsa, a mesma teatralização que fazem sempre de todas as eleições. E as mesmas dramatizações sem conteúdo, só para causar impressão. É isto que está a passar e a comunicação social vai atrás disto. Há um logro enorme na comunicação social nesta matéria, que é esta. A comunicação social não diz o que se passa, diz o que os políticos dizem que se passou. É esta o grande drama da comunicação social portuguesa. Os jornalistas em Portugal, os órgãos de informação, não dizem o que realmente se passa, põem o microfone à frente dos políticos e dizem... Também fazem o seu próprio trabalho de investigação, não é? Independentemente daquilo que dizem os partidos políticos. Raramente. Você veja... Todos os dias é toneladas de António Costa pela goela abaixo dos portugueses. É toneladas de Passos Coelho pela goela abaixo, ou pelos ouvidos adentro dos portugueses, e Paulo Portas, e Jerónimo Martins, e Catarina, e Jerónimo Sousa, e Catarina Martins, etc. É sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E já percebemos essa crítica, de resto, arrancou o início da nossa conversa. A única proposta que nós fazemos e que nós dizemos é de mudança. E dizemos aos portugueses, se continuarem a votar como têm votado, nada muda. Se votarem nos mesmos, continua tudo na mesma. Muito rapidamente, o tempo esgota-se. Temos que analisar. Os jornais têm estado naturalmente dominados por este drama dos refugiados que procuram vida na Europa. Como é que olha para esta decisão da Alemanha? É o cinismo europeu de suspender temporariamente o acordo de Schengen. O acordo de Schengen é muito bonito, exceto quando os refugiados batem à porta. Aí quando é preciso ser posto em prática... Aí fecha já a Grã-Bretanha, alguns nem sequer aderiram, e outros que aderiram em bandeira fecharam agora. Isto traz-nos, eu escolhi esta notícia pelo seguinte, para chamar a atenção para as responsabilidades da Europa nos dramas de que fogem estas pessoas. Quanta da prosperidade europeia é contrapartida direta da miséria em África? Quanto dos refugiados europeus provém de guerras desencadeadas pelos europeus na Síria, na Líbia, no Iraque e pelos americanos? E depois vem com este cinismo atroz que é separar os refugiados da guerra, políticos, dos refugiados económicos. Ou seja, para eles há uma diferença entre aquele que foge de uma guerra ou de um regime político e aquele que foge da fome, da miséria, da doença, da morte. Portanto, acha que não faz sentido haver esta diferença? Não. Sabe, esta Europa, vou-lhe dizer, e já o disse lá no Parlamento Europeu, esta Europa lembra muito a velha União Soviética. Lembra muito a velha União Soviética. Esta União Soviética assentava o seu domínio sobre os Estados e sobre os povos no poder militar. Esta Europa assenta o seu domínio sobre os Estados e sobre os povos europeus no poder do dinheiro, no poder económico. Marinha Pinto, de resto, agradeço-lhe a sua presença. É assim que fechamos a leitura dos nossos jornais. Obrigada por ter estado connosco.